Fala galera, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal e hoje trazemos um tema muito importante, interessante e atualizadíssimo sobre reflexão luminosa, tá? E como essa imagem está aparecendo para vocês aí, o globo e alguns pontos, como se tivesse uns cabos, é exatamente sobre isso que eu quero abordar, tá? Sobre a refração e reflexão da luz. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero falar um pouquinho sobre os backbones, que significa espinha dorsal. Tá? Backbones é a principal rede que todos os dados de internet passam, enviam e recebem dados entre os lugares. E como a internet passa de um continente para o outro? Ao contrário do que muita gente imagina, as informações da internet não são transmitidas somente por satélites, mas por uma gigantesca rede de backbones submarinos que cruzam os oceanos de nosso planeta. Vamos falar um pouquinho sobre as autoestradas de internet. Antes de entender como funcionam os cabos transoceânicos, é preciso saber o que são esses backbones. Quando você envia uma mensagem para algum amigo seu, por exemplo, esta sai do seu computador, passa pelo modem e é entregue ao seu provedor de internet. Em seguida, essa empresa despeja os dados em uma rede de conexão capaz de levar tudo isso até um backbone. E este, por sua vez, funciona como estrada principal, uma grande avenida de fibra ótica que trabalha levando a informação de forma rápida até nova rede de dados, fazendo assim com que sua mensagem chegue ao destino de forma mais veloz possível. A fibra ótica não envia dados da mesma maneira que os cabos convencionais, mas para garantir mais velocidade, todo sinal é transformado em luz, com o auxílio de conversores integrados aos transmissores. Há dois modos de converter os dados, por laser e por LED. Apesar de estudarmos os fenômenos de reflexão e refração de maneira separada, os dois fenômenos ocorrem simultaneamente. No primeiro caso da reflexão, uma parte da luz incidente é refletida pela superfície, respeitando as leis de reflexão. Já na refração, a outra parte atravessa para o outro lado, cuja angulação depende da lei de Snell. O ângulo limite é definido como o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios, a partir dos quais ela é totalmente refletida. Ela pode ser calculada a partir da lei de Snell-Descartes. Vamos observar como é constituído um cabo de fibra ótica. Como o núcleo da fibra apresenta índice de refração maior que a casca, existe uma condição de ângulo limite, no qual ocorre apenas a reflexão. Dessa forma, é possível aprisionar o raio de luz dentro da fibra e que ele não escape para não perder a eficiência do que ele propõe. Além das aplicações na tecnologia de comunicação, a fibra ótica vem sendo utilizada em tratamentos médicos, estudos de esforços mecânicos em materiais e sensores gerais. Comportamento óptico de um prisma. Um prisma é um sólido geométrico formado por uma base poligonal e suas superfícies laterais por paralelogramos. Na figura a seguir, são apresentados alguns exemplos de prisma, em especial o triangular, que apresenta propriedades ópticas importantes. Vamos analisar um feixe de luz monocromático desde a incidência até a emergência dentro de um prisma. Uma fórmula de calcular o desvio angular total de um prisma é primeiro encontrando o ângulo de refringência, simplesmente somando o ângulo de refração mais o ângulo de incidência. Feito isso, encontrar o desvio angular total, que é o delta, é muito fácil. Basta somar o ângulo de incidência mais o ângulo emergente, que no caso é o refratado, subtraindo do ângulo de refringência. Feito isso, você encontra o desvio angular total. Vamos ver agora três tipos de prisma bem interessantes. Tem o prisma de Porot, que é um prisma que ele serve para alterar a orientação de uma imagem. Prisma de Amice é um tipo de prisma refletivo usado para desviar um feixe de luz em 90 graus, enquanto inverte a imagem. Prisma Dove é um tipo de prisma reflexivo que serve para inverter as imagens. Dispersão luminosa. Os efeitos da dispersão da luz branca foram estudados a afinco por Isaac Newton em seu livro de ótica, no qual descreve experimentos da composição e decomposição da luz do Sol utilizando prismas. De maneira geral, o índice de refração é diretamente proporcional à frequência,
como previsto na lei de Snell. Sendo assim, a cor vermelha, por exemplo, apresenta um menor índice de refração e, consequentemente, um menor desvio. Dessa forma, seria possível separar as cores pelos desvios angulares em virtude dos seus índices de refração. Efeitos da refração. Existem vários fenômenos ópticos na natureza que são explicados por meio da refração ou da reflexão total, como a posição aparente de astros, a formação de miragens e o arco-íris. Miragens são imagens especulares de objetos criadas pela luz refletida. Existe uma relação entre o índice de refração absoluto e a temperatura do meio. Como o ar mais próximo do solo está mais aquecido, a sua densidade é menor, tornando os meios menos refringentes do que as camadas superiores com menor temperatura, mais densas. Assim, a luz proveniente de objetos altos atravessará as camadas mais refringentes para menos refringentes, até sofrer uma reflexão total, ocasionando assim uma espécie de curvatura da luz. Quando vemos o Sol no horizonte, estamos na verdade observando em uma posição aparente. Sua posição real é um pouco mais embaixo do que estamos observando. O arco-íris é um arco multicolorido composto de 7 cores causado pelo fenômeno óptico, que através da refração, que é a dispersão da luz, acontece sobre as gotas de água suspensas no ar, formando um espectro de luzes ou cores. Polarização da luz. Ocorre quando a luz natural, que antes se propagava em todos os planos, passa a se propagar em um único plano. É tipo um filtro. Sabe aquelas lentes que escurecem quando tem contato com a luz? É um tipo de selecionar a luz boa, digamos assim. Ângulo de Breuster, ou ângulo de polarização, é o ângulo de incidência para o qual a reflexão anula completamente a componente paralela da onda em relação ao plano de incidência. Para uma breve revisão sobre a lei de Snell-Descartes, que são as leis da refração, para quem não lembra. A lei de Snell-Descartes relaciona os ângulos formados entre os raios de luz e a reta normal, que é a reta de separação dos meios, com os índices de refração dos meios também em análise. A refração é um fenômeno óptico caracterizado por uma alteração na velocidade da luz em decorrência da mudança do meio de propagação. Um exemplo muito comum que você pode observar é no simples copo com água em uma colher. Vamos analisar as partes que podemos aplicar na lei de Snell. A parte de fora da água, da colher, nós vamos chamar de raio incidente, é o raio que vai incidir. A parte que está dentro da água, no caso a colher que está dentro da água, a parte de dentro, nós vamos chamar de raio refratado, é o raio que atravessou o meio. O meio 1 vai ser o meio que o raio está na incidência, no caso o ar, e o meio 2 vai ser a água, onde está a outra parte da colher. Então vamos mais uma vez, ó. O meio 1 vai ser o ar, que é para o raio incidente, e o meio 2 vai ser a água, que é para o raio refratado. E a reta normal? A reta normal é a reta invisível, tá? De separação do raio incidente e do raio refratado.